Olá, eu sou o pastor Rafael Lacerda, estamos aqui no programa O que a Bíblia Diz. E nessa temporada estamos falando sobre posicionamento cristão. Para esses primeiros capítulos, escolhemos o livro de Daniel e vai te abençoando capítulo por capítulo, em nome de Jesus. Olha, o tema de hoje é Seja Radical. A nossa referência é Daniel, capítulo 3, no versículo 28. Vamos à leitura? Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. No capítulo 3 temos essa história conhecida da fornalha de fogo. O rei decidiu construir uma estátua de ouro, colocou para que todos os que estavam a seu serviço se prostrassem e adorassem a ela quando tocasse o som da trombeta. Mas você sabe que tinha alguns jovens ali que não se dobrariam, alguns jovens ali que serviam a um Deus vivo e verdadeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se prostrar àquela estátua. Decidiram que de forma nenhuma deixariam de adorar ao Deus verdadeiro para adorar uma imagem, para adorar aquela estátua. Quando soou a trombeta, pela primeira vez, aqueles jovens não se prostraram. E eles foram observados por alguns supervisores que delataram eles de alguma forma para o rei. O rei mandou chamar eles e deu a eles uma outra oportunidade. Disse para eles que o som trocaria de novo para que eles se prostrassem e adorassem. E assim foi feito. Mas ainda assim eles não prostraram e adoraram. O rei ficou nervoso, furioso e disse para eles que se eles realmente não fossem fazer, eles seriam jogados na fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram uma postura e uma posição e disseram que eles de fato sabiam que Deus poderia livrar eles do fogo, livrar eles da fornalha, mas se também Deus não livrasse, ele continuaria sendo Deus e eles não adorariam a outro Deus. O decreto estava feito, eles foram jogados na fornalha. O rei tinha ficado tão furioso que ele mandou aquecer ainda mais. E até mesmo aqueles soldados que jogaram os jovens ali naquela fornalha morreram queimados. Mas algo aconteceu de interessante. Jogaram 3 homens e de repente o rei olhou para aquela fornalha e via 4 homens naquela fornalha. A Bíblia vai dizer que eles olharam para aquela fornalha, tinha 4 homens. Eles se perguntaram, não jogamos 3, mas 4? E aquele 4º homem era como se tivesse o corpo e a face de um filho de um rei. Aquele 4º homem era como se representasse o próprio Deus ali naquela fornalha. Eles olharam, mandaram que aquele jovem saísse, aqueles 3 homens, e depois disso, de fato, falaram que o Deus deles era o que deveria ser adorado e louvado, e fez com que o nome deles fosse conhecido por todos e que o nome de Deus fosse adorado em todo o tempo. Bom, esses jovens tiveram uma postura muito radical. Mas antes da gente falar sobre uma postura radical pública, nós precisamos de entender que é necessário ter um posicionamento primeiro individual no secreto para depois ter esse posicionamento público. Muita gente às vezes quer se posicionar de forma pública, muita gente às vezes quer se posicionar na frente de todos, mas ainda não teve primeiro o que é necessário de se posicionar individualmente e no secreto com Deus para depois ir ao público dentro do seu posicionamento. No posicionamento individual e no secreto com Deus é que você vai ter sabedoria, discernimento, orientação e direção para ter um posicionamento radical e um posicionamento público para todos. Em situações extremas, nós não podemos de forma nenhuma deixar de lado aquilo que nós já aprendemos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, especificamente nesse texto, já tinham vivido várias experiências com Deus para saber qual era o Deus verdadeiro e que ficar do lado de Deus ou não ceder às coisas da Babilônia e daquele tempo era a melhor opção.
nós seremos pressionados. O mundo lá fora vai nos pressionar em relação às nossas convicções, vai nos pressionar a largar o Evangelho e até amaciar o Evangelho ou relativizar o Evangelho. Mas eu e você não podemos ceder a essa pressão. Que nem passe pela nossa cabeça ou que nós nem cogitemos a hipótese de adorar ou de se dobrar a outros deuses. Nós temos e servimos a um único Deus, santo, puro e verdadeiro. Nenhum outro Deus pode ocupar esse lugar em nossa vida. Temos um grande problema também. Muitas vezes nós até não adoramos outra imagem, adoramos a outros deuses, não fazemos, endeusamos outras coisas, mas talvez nós estamos endeusando a nós mesmos, a nossa própria vontade, e aí achamos que nós temos e podemos fazer tudo o que nós queremos, ou nós só queremos fazer aquilo que nós queremos mesmo, né? Nada que vem de fora a gente quer fazer. Não, é o que eu quero, o que eu posso. Cuidado para você não achar que não está adorando outros deuses, só adorando ao Senhor, quando na verdade talvez você possa estar adorando a si mesmo. Eles confiaram em Deus e sabia que Deus podia livrar eles daquele lugar, daquela situação. Mas também, se não livrasse, Deus continuaria sendo Deus para eles e eles não adorariam a outro Deus. Será que nós temos essa compreensão em nossa vida? Caso aconteça uma tragédia na sua vida, caso aconteça uma situação que você acha que não deveria ter acontecido, caso tenha uma perda ou um momento de dificuldade, Deus continua sendo Deus para você? O posicionamento radical aqui não é só de forma pública, mas também no nosso coração dizer para as pessoas ou demonstrar que nós não perderemos a convicção do nosso Deus, que Ele é Deus verdadeiro, independente do que aconteça. Confiar em Deus é fazer com que o nome dEle seja reconhecido e que também não seja ridicularizado. Nós precisamos de ter um posicionamento radical sempre que for necessário. Um posicionamento radical, ele vai começar ou vai iniciar quando nós nos posicionamos de forma individual com Deus, no secreto, e isso acaba se tornando público por situações que nós vamos viver na vida e as pessoas vão entender qual é o nosso posicionamento em Cristo. Se você for um homem ou uma mulher posicionado em Cristo, de fato vai vir afrontas, dificuldades, mas confiando em Deus, Ele irá nos livrar, como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. O nome de Deus não pode ser levantado em vão. Muitos acabam arrumando confusão em nome da honra da mãe, do pai, da família, e quando se fala de Deus ou do poder dele, acabam se tornando passivos. Nós não podemos conformar com isso neste século. Nós não podemos deixar as pessoas fazerem o que querem, principalmente tirando a nossa confiança no nosso Deus ou querendo criar outros deuses para nós. Nós não precisamos de participar dessas coisas, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Acompanha comigo esse versículo. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, 11. Como cristão, é um tempo, principalmente aqui no Brasil, de nos posicionarmos de forma radical. Não vamos deixar que o mal se estabeleça, não vamos deixar que uma cultura babilônica ou uma cultura do mal se estabeleça no nosso país. Como cristão, vamos nos posicionar primeiro com Deus e em prol da causa do Evangelho, sabendo que Ele é o único Deus que merece ser adorado. Sabendo qual luta nós temos que lutar, qual a postura certa que nós temos que ter e a forma correta de se posicionar. Situações vão vir, mas nós estaremos prontos para nos posicionar. Nós estaremos com a arma certa, estaremos da forma correta, no lugar certo, com experiência em Deus suficiente para nos posicionar. É necessário o conhecimento de quem Deus é, para que nada nos abale e que a gente tenha um posicionamento correto. Eu quero orar com você. Orar para que o Senhor te ajude a se posicionar de forma radical, sem negociar nenhum princípio, mantendo a sua
posição em Cristo Jesus. Deus, obrigado por essa pessoa que nos está assistindo. Senhor, primeiro que ele tenha um posicionamento diante do Senhor verdadeiro e um comprometimento de verdade. Senhor, e depois que quando for necessário ele saiba se posicionar de forma pública, de forma radical quando for necessária, a não negociar o seu Deus, não negociar a verdade, não negociar seus princípios e, de fato, mesmo que em face da morte, possa ter convicção de que o Senhor continua sendo Deus. Senhor, segura na nossa mão, mostra quem o Senhor é, se apresente em nome de Jesus. Esse foi mais um dos nossos programas, eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. Se posicione e assista todos os nossos programas na Rede Super através do YouTube. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo programa.